Bom dia, educandário! Tudo bem com vocês? Tudo bem. Olá, terceiro ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Aqui é o professor Bruno e eu estou com muita saudade de todos vocês. Mas antes de começarmos nossa aula de hoje, peguem seus livros, muita atenção e prepara que lá vem a aula. Na última aula, estudamos que a importância das plantas, né? Isso que ela é um ser vivo que se adapta a diversos ambientes, não foi? É, as plantas aquáticas, as plantas terrestres, as plantas aéreas. Estudamos também as partes de uma planta, não é isso? Que na grande maioria as plantas são compostas por raiz, caule, folha, frutos, flor, não é isso? Estudamos também que as plantas são capazes de fabricar seu próprio alimento também. Só que hoje nós vamos estudar como nascem as plantas. Quase todas as plantas nascem das sementes que ficam dentro dos frutos, tá certo? Ou na flor. E alguns frutos, gente, têm muitas sementes, como por exemplo a melancia, que eu trouxe para vocês o melão e o mamão. E tem outros frutos, pessoal, como por exemplo o abacate, a manga, que possui uma só semente, que nós chamamos popularmente de caroço, não é isso? E há sementes de várias formas e cores também. E diversas sementes elas são utilizadas na nossa alimentação, como por exemplo o feijão, é uma semente, a ervilha, o milho e o amendoim. E muitas dessas sementes elas são transformadas pela indústria alimentícia. Como assim? Essa indústria alimentícia transforma essas sementes, por exemplo, essas que eu vou falar agora, em óleo, que é o caso da semente de girassol. A indústria alimentícia transforma em óleo. No caso da soja também, tem o óleo de soja. O milho também é possível se fazer o óleo do milho. E tem também, gente, algumas plantas que podem se reproduzir por meio de mudas. Como assim? São partes dessa planta, tá certo? Que dão origem a uma nova planta quando são plantadas no solo. Então, turma, de forma simples, o que são as sementes? Turma, as sementes são partes das plantas que dão origem a uma nova planta quando elas germinam, tá certo? E como já falamos, elas geralmente estão contidas dentro do fruto. A germinação, turma, é um processo natural no qual a semente aqui, ela inicia seu desenvolvimento. E para que haja essa germinação, é preciso que as sementes estejam perfeitas, tá bom? Inteiras e maduras também. Sementes que são cortadas, descascadas, cozidas, elas não germinam, tá bom? E quando uma semente germina aqui, ela se transforma em uma nova planta da mesma espécie. A semente ela precisa de ter terra fofa, água, ar, luz solar e espaço suficiente para crescer também, gente. E se ela receber todos esses cuidados, ela vai se desenvolver do seguinte modo, tá certo? Aqui, ó, na terra úmida, a semente vai enchendo aos poucos, até rasgar essa película aqui que cobre ela. Aí ela cresce e dá origem a uma pequena ponta, que procura se fixar na terra. É a raiz aqui, gente, que já está começando a aparecer. A raiz vai crescendo e uma ponta verde vai se prolongando aqui em direção à superfície, até ficar fora do solo, que é o caule aqui já se formando. A raiz e o caule, vocês podem observar que eles continuam crescendo e novas folhas vão aparecendo. É a nova planta, gente, aqui que acabou de nascer e continua a se desenvolver. Então vamos lá. Essas aqui são as fases da germinação. Lembrando que a semente ela não pode ser cortada, ela não pode ser descascada e também não pode ser cozida para germinar, tá bom? Caso ela não tenha sido nem cozida, nem tostada, nem descascada e nem cortada, ela vai precisar de terra fofa, água, ar e luz solar e espaço suficiente. Se ela tiver tudo isso, ela vai germinar e dar origem a uma nova planta.
Como estudamos agora há pouco, gente, quando o ser humano quer novas plantas, geralmente ele prepara a terra, não é isso, e espalha sobre essa terra as sementes. E quando nós espalhamos essas sementes em várias direções, nós estamos a dispersando, estamos dispersando sementes. E essa dispersão não é só feita por nós, seres humanos, mas é feita também por alguns animais. Observem aqui na imagem. Esses animais, gente, eles carregam consigo essas sementes, geralmente quando eles se alimentam delas. Ou até quando essas sementes ficam grudadas no seu corpo, tá certo? Mas também nós temos a dispersão pelo vento. Aqui, ó, geralmente quando o vento sopra forte, essas sementes que estão aqui nessa planta, elas se desprendem e são espalhadas no meio ambiente. Nós temos também a dispersão pela água da chuva, dos rios, tá certo? Que acabam transportando as sementes de um lugar para outro. E nós temos exemplos, gente, de algumas plantas, como por exemplo a mamona, que quando está madura, ela se abre e acaba jogando para longe as suas sementes. Então, turma, por hoje é só. Lembrando que nós temos compromisso, nós temos atividades para casa no livro, nas páginas 242, 244 e 245. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem para a gente. Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima aula.